será que o Superman é tão admirado? Por que esse super-herói ele se diferencia entre os outros heróis, alguns até mais poderosos que o Superman? O que diferencia esse superpoderoso dos demais? São características que são muito mais humanas do que o que nós pensamos e é o que torna esse personagem especial. Por que Superman é o herói? Porque ele é o super-herói, considerando toda essa cultura pop de quadrinhos e tudo mais. Superpoder 1. O Superman respeita a vida. Torna um superpoder 1 que torna o Superman um super-herói. Isso é importante, porque nem todos os personagens que são superpoderosos, eles são heróis. Começa pelos vilões, depois tem os anti-heróis, depois tem os heróis que são heróis, mas não são tão heróis assim. Por que Superman é o herói? Porque ele é o super-herói, considerando toda essa cultura pop de quadrinhos e tudo mais. Superpoder 1. O Superman respeita a vida. Então, esse é o primeiro. Superman respeita a vida. E isso é um resgate gigante dessa versão do James Gunn em relação a versões anteriores. Principalmente a versão do Zack Snyder lá atrás, né, do Homem de Aço, por exemplo. Foi um filme que eu adorei, mas aquela luta, que é incrível, a luta do Superman, do Henry Cavill, né, contra o Zord, destruiu toda a cidade, né? Inclusive isso foi o motivo que deixou o Batman com raiva do Superman. E o Batman, ele num Batman vs Superman, ele planejou destruir o Superman justamente porque o Superman causou muitas mortes naquela cidade, em Metrópolis, quando ele estava lutando contra o Zord. Quando eu falo isso, eu estou falando do Superman, do Homem de Aço, né? Do Superman do Zack Snyder. Então, o Superman do James Gunn, ele resgata isso. Ele resgata isso. Aliás, aquele universo, ele está todo corrompido, porque um dos elementos também, um dos valores que diferenciam o Batman é que o Batman não mata. O Batman respeita a vida. Isso é muito comum nos principais personagens da DC, naquela trindade ali. Eles têm esse valor, é quase que algo divino, é quase que uma manifestação de um respeito à vida que é coisa de deuses, entendeu? Na verdade, até as mitologias dos deuses, eles não têm esse cuidado, esse primor pela vida que essa trindade tem. Isso aí é um valor que está muito mais associado ao aspecto cristão, né? A uma mitologia e a uma cultura cristã. Então, isso também ficou descaracterizado. Isso me incomodava. Isso me incomodava. Até a última versão do Batman, The Batman, ele parece não se importar muito se as pessoas vão morrer com a ação dele. Batman não é assim, ele não mata. Superman é assim, ele não mata. Ah, mas o vilão, não sei o que, não. É isso que faz ele ser um super-herói. Ele vai conseguir resolver algo, ele vai conseguir resolver aquela situação sem precisar matar. Porque ele respeita a vida. A vida é um valor importantíssimo para o Superman. Isso é o que o torna um super-herói. Toda vida importa. E, de novo, não vou dar spoilers, isso foi um resgate no filme do James Gunn. Isso é um resgate. Eu, de novo, vi aquele personagem que eu me apaixonei lá atrás. Veja, eu consumo tudo. Desenho animado, tudo do Superman. Mas houve, de fato, um resgate do que vinha se perdendo no decorrer do tempo, né? O respeito à vida. Toda a vida. Principalmente a vida dos seres humanos. Sim, os seres humanos, a vida dos seres humanos
tem uma hierarquia ainda maior do que as outras vidas. Então toda vida tem que ser respeitada. Por exemplo, isso aqui é uma vida. Né? Isso aqui tem ânima, isso aqui tem vida. Então tem que ser respeitado, tem que ser cuidado. Só que existem camadas, importâncias. Uma coisa é uma planta que tem ânima e vida, outra coisa é um pet, que a ânima dele é um pouco diferente. Ele tem elementos de psique, ele tem sentimentos. É um pouco diferente. E que é diferente do homem. Que além de uma ânima que o faz crescer, esse homem, ele tem sentimentos, emoções, instintos, mas para além disso, consciência, razão, capacidade de se compreender e de refletir sobre o seu próprio ser. Então, toda a vida importa, principalmente a vida humana. Isso é um superpoder que torna o Superman um super-herói. É isso que diferencia o Superman do Omni-Man, né? Que agora está voltando para o lado do bem, né? Junto com o Invencível, o próprio Invencível, filho dele. Quem é nerd aí, que gosta desses conteúdos, sabe o que é que eu estou falando. É diferente de uma configuração do Capitão Pátria. O Capitão Pátria é interessante, né? Ele é de um universo chamado The Boys, que ele mostra qual seria o comportamento dos super-heróis se eles existissem no mundo real, tendo todas as distorções de caráter e de valor que as pessoas comuns têm. Então imagina um Superman que tem inveja, um Superman que tem ódio, um Superman que é mesquinho, um Superman que quer fazer a sua vontade sobre todos os outros, né? Um Superman que se sente superior a todos os outros porque ele é diferenciado, porque ele tem outro poder. Isso é algo recorrente na história do Superman da DC. Né? Existe até lá o universo do Injustice, né? Que o Superman ele se torna o grande ditador do mundo. Por quê? Porque fica pensando assim, porra, como pode um cara tão poderoso ele não querer tomar conta, ele não querer fazer a sua vontade valer sobre os outros? Ele, ponto 1, ele respeita a vida humana. Toda vida importa. Inclusive dos inimigos. Inclusive dos inimigos. Por que ele não vai lá e mata? Por que ele não mata Lex Luthor? Por que ele não mata, sei lá? Porque toda vida importa. Ele respeita a vida. E ele sabe que ele não tem direito de tirar a vida, mesmo tendo esse poder. Então nós estamos falando aqui do primeiro superpoder que torna o Superman um super-herói. E por que isso é importante? Porque hoje a gente vive numa sociedade que se vê onde a vida ela é totalmente relativizada, seja por qual for o motivo. Onde se celebra cancelamentos de CPF, seja qual for o motivo. Onde se perdeu totalmente a noção do valor da vida, principalmente da vida humana. É o que nós chamamos, né? É uma cultura que é chamada de um comportamento misantrópico. A misantropia, ela é isso. É um ódio à humanidade. Eu lembro que uma vez eu estava num treinamento, né, de professores da universidade. E aí um professor começou a falar sobre os cuidados ecológicos que se deveria ter e tal. E ele começou a falar da importância da ecologia e tamo junto. Vamos proteger a natureza, o que a gente puder fazer, claro, é vida, tem que ser respeitado. E aí ele começou a falar sobre o aquecimento global, tá? Aqui já entra um ponto que aquecimento global. Tem algumas linhas até científicas que dizem, será que é mesmo? E toda a ciência ela deve ser questionada. Se você crer, acreditar é outra coisa. Nós estamos falando de religião. Ciência
ela é feita pela dúvida. Já falei isso aqui no canal. Se quer matar a ciência, eu acredito na ciência. Não, não é para acreditar. A ciência é movida pela dúvida. Então, esse ponto do aquecimento está sendo gerado pelo comportamento humano, tem dúvidas, existem dúvidas. Tudo bem, até aí certo, não quer dizer que não tenha, tá? Eu acho até que é mais provável que seja a ação humana mesmo. E aí ele começou. Então o nosso mundo está aquecendo. Ele está sofrendo, porque ele está padecendo, ele está em febre. Ele está padecendo dessa febre, porque é como se o nosso planeta estivesse sofrendo com um vírus. Opa, levantei a mão. Será reunião de professores. Levantei a mão. Peraí, professor. Desculpa, talvez eu não esteja te entendendo errado. Qual é o vírus? Aí ele ficou meio assim, eu digo, você está dizendo que o planeta está sofrendo com um aquecimento, um tipo de febre provocada por um vírus. Qual é o vírus, professor? Desculpa, só para eu entender. Porque pelo que você está falando, eu estou entendendo que o vírus é o homem. Então é extirpar esse vírus do planeta? É isso? Isso é um pensamento misantrópico. Eu acredito que a humanidade é o grande problema do planeta, por exemplo. E não é. Eu digo muito isso para os meus alunos. Não é. Na verdade, nós, seres humanos, nós temos que cuidar da natureza, né? Vou tirar aqui o aspecto cristão, tá? Vou colocar no aspecto pragmático. Nós, seres humanos, temos que cuidar da ecologia do nosso planeta por causa da própria humanidade. Se a gente destruir toda a natureza do planeta Terra, digamos que não exista Jesus, não existe nada disso, destruímos toda a natureza do planeta Terra, a humanidade irá se extinguir. E o planeta vai se renovar. Ele vai se renovar. Nós não podemos destruir o planeta. A gente só pode se destruir. E esse tema, ele vem em recorrência nas HQs do Superman. Inclusive, quando vem outros alienígenas aqui, por que você não toma o poder? Você não está vendo que eles estão se autodestruindo? E o Superman, ele respeita a vida humana. Na contramão do ódio à humanidade. Uma cultura cada vez mais recorrente. Uma vez, só para finalizar isso aqui, eu estava dando uma aula, e aí eu dei um boa noite na aula, e nenhum aluno respondeu. Eu desci o cagaço na turma. Eu digo, meu irmão, como é que um professor chega na sala de aula, dá boa noite para vocês e ninguém responde? Aí eles ficam, professor, não ouvi. Eu digo, rapaz, o boa noite de vocês não vai mudar nada na minha vida, mas vai mudar na vida de vocês. Pô. Se vocês não respondem um boa noite, que tipo de civilidade vocês vão construir? E aí fiquei naquela brincadeira. E aí a gente chegou num ponto que tinha lá uma lei que defendia ovos de tartaruga. Aí eu dizia, vocês estão vendo isso aqui? Deveria ter uma lei para todo mundo dar boa noite ao professor. Porque a gente tem lei para defender ovo de tartaruga. Tem lei para defender ovo de tartaruga. E a vida humana? Então, o Superman, ele respeita a vida. Principalmente a vida humana. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte da live semanal que eu vou deixar recomendado aqui. E também desse lado um vídeo todo especial para você. E se inscreva no canal. Grande abraço.